Boa noite, pessoal. Mais uma segunda-feira. Estamos aqui no nosso curso de bacharel em teologia. Eu sou o professor Abner e estaremos estudando hoje, mais uma vez, a aula de estudo do Velho Testamento. Na aula passada nós começamos o capítulo 3, a cronologia do Antigo Testamento. E hoje vamos começar a falar sobre o estabelecimento de datas absolutas. O que é essa questão de cronologia do Antigo Testamento? Qual que foi o tempo e qual é o tempo de cada contexto bíblico, qual é o formato dessas contagens de tempo, contagem de data. Então, nós vamos estar estudando sobre isso nesta noite. É ótimo que vocês estejam com o material em mãos, com a apostila da FATEC. Essa apostila aqui, é maravilhosa, conteúdo muito bom, estudo do Velho Testamento. Hoje nós estamos na página 24 e vamos dar sequência aí, e nós vamos estar entrando em um tempo, em um estudo de tempo, ou seja, é um estudo onde a gente vai ver as datas relacionadas ao Antigo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento ele não é escrito numa linhagem cronológica. Como assim? O Velho Testamento ele foi escrito, por exemplo, os livros não estão numa ordem cronológica, e sim as suas datas elas eram contadas de alguma forma. Então nós vamos entender como que era contada as datas. Então, o primeiro tópico que nós vamos falar aqui hoje é o estabelecimento de datas absolutas. A Bíblia ela não apresenta a sua cronologia como o nosso calendário de hoje. Ou seja, para que fosse estabelecida essas datas absolutas, foi preciso o quê? Compreender um sistema bíblico de registrar as datas dos reis e então colocá-lo ao lado das suas datas correspondentes. Ou seja, os governantes da Síria e da Babilônia, os assírios baseavam a sua história nos dados astronômicos, ou seja, através dos astros, e assim podemos checar que as datas assírias, em face do movimento das estrelas, o que nós conhecemos de presente capacita marcar com precisão. Depois podemos usar essa informação para localizar o quê? Exatamente as datas de dois eventos do Antigo Testamento. Primeiro, listas assírias. O autor separa aqui por A, B, C os tópicos. E aqui a gente vamos no item A, que é as listas assírias. O autor escreve assim: as listas epônimas dos assírios dão as datas dos seus reis. Epônimo é uma pessoa que serviu para dar nome a um período de tempo. Por exemplo, Rainha Elizabeth I da Inglaterra foi o epônimo da era elisabetana. Ou seja, ela marca um tempo, da era dela no governo da Inglaterra. Então, epônimas, ou seja, o epônimo é uma forma, ou seja, é uma pessoa que usa para dar marca ao seu tempo. Por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil o presidente Fernando Henrique, ou seja, então nós tivemos a era do Fernando Henrique, depois tivemos a era do Lula, Luiz Inácio, e agora nós estamos também numa era da Dilma, Ou seja, então, marca um tempo, é um período. Então, nós temos esses epônimos aqui nós.
Então, as listas assírias colocam muitos oficiais importantes em sequência e dão nome a cada ano, né? Segundo o que dirigia em particular. As tábuas de argilas de Nínive, né? E outras cidades assírias arrolam o quê? Os nomes desses dirigentes, juntamente com os anos consecutivos da história assíria. Essas listas dão-nos a história que vai de 892 a 648 a.C. Durante esse tempo, vários dirigentes assírios estabeleceram contato com os reis hebreus, ou seja, fizeram contato com os reis de Israel. Por exemplo, as tábuas mencionam Bur-Sagali, o governo de Guzana. O registro assírio diz que ocorreu um eclipse do Sol no mês de Simano, durante o mandato de Bur-Sagali. Os astrólogos dizem que o eclipse ocorreu no dia 15 de junho de 763 a.C. Bur-Sagali governou em 763 a.C. e podemos usar essa data para estabelecer as datas de outros dirigentes assírios. Então, as datas do Velho Testamento, a gente viu aqui da Síria, o que acontece? Ela era baseada no período e no tempo que essa pessoa esteve governando. Então, não dá para a gente falar assim, uma cronologia bíblica. Um dia me deu uma pessoa me fez uma pergunta e falou assim, mas, professor, eu que de Adão até Abraão, dizem que há aproximadamente 2000 anos. Aproximadamente pode ser para mais ou para menos. Não necessariamente que é aquilo lá. Ele falou, mas teve homem que viveu 700, 800, 900 anos. E aí o outro viveu não sei quanto, então passa. Aí eu fui explicar para ele. Por exemplo, o cara viveu 900 anos, só que é o seguinte... A hora que ele estava, por exemplo, com 50 anos, nascia teu filho. E esse filho viveu até os 700 também. E ele viveu até os 650, por exemplo. Então, 700 menos 50 e 650, eles morreram mais ou menos ali bem perto. Então, e nesse período eles foi procriando e tal, e foi crescendo a humanidade. Então, a diferença desses períodos, nós não temos que fazer pela quantidade de tempo que a pessoa viveu, mas sim pelo espaço de tempo da morte de uma para com a outra. Aí você vai ter a base que bate essa contagem, sim, desse número de pessoas. Então, essa cronologia, quando a gente olha e vê que Noé viveu lá 900 anos, seu filho viveu mais não sei quanto, peraí, mas já deu mais de quase 2000 anos aí. Não é possível que sobrou 200 anos e todo mundo nasceu nesses 200 anos. Não, não é isso. É que talvez Noé viveu 900, a Bíblia fala, Noé viveu 900 anos. Mas quando Noé morreu, passou 10, 15 anos, 20 anos, seus filhos morrem, 30 anos morrem, 50 anos morrem. Então, não que ele viveu depois da morte de Noé há mais período. Ok? Continuando aqui, o nosso autor fala assim, as tábuas acerca do líder assírio Dayan-Assur diz que ele governou o 6º ano de Selmanéser III. Nesse mesmo ano, os assírios travaram uma importante batalha com Quarcar, contra um grupo de reis da costa do Mediterrâneo, e a tábua arrola o rei Acabe de Israel entre eles. Outra informação nas listas assírias dá a data dessa batalha, a data da morte de Acabe,
no ano 853 a.C. Então, essas datas aproximadas, elas são mediante o teu, mediante aos seus líderes dessa época. Outra lista epônima diz que o rei Iau começou a pagar tributo a Salmaneser no 18º ano do reinado de Salmaneser. É muito provável que este foi o rei, que este fosse o rei Jeú de Israel. A lista assíria mostra que a data foi 841 a.C. Ou seja, comparando com os registros assírios e hebreus, dessa forma podemos aprender muita coisa acerca da cronologia dos reis de Israel e de Judá. Por quê? Nesses períodos o reino estava dividido, Salomão tinha morrido, tal. Então houve essas datas aí de Israel e Judá. Dois sistemas de calcular as datas. Aqui o nosso comentarista ele fala assim, ó: como foi que os cronistas da Bíblia dataram o tempo do governo dos reis? Após a morte do rei Salomão e a divisão do reino, parece que os cronistas do reino do sul, que foi Judá, contavam o reinado oficial de seus reis a partir do mês hebreu de Etanim, ou Tirse, setembro ou outubro nos nossos dias, início do ano civil. No reino do norte, que é Israel, os escribas usavam o mês de Abib, ou Nissan, março ou abril, o começo do ano religioso para os israelitas. E aqui ele fala assim, ó, compare 2 Reis 23, do 3 ao 13, e 23, 21 e 20 ao 23, para comprovar. Esses textos, o que eles falam? Eles dizem que os homens do rei Josias descobriram um livro da lei no templo, e como Josias restaurou a observância da Páscoa no tradicional 14º dia de Abib, a Bíblia diz que tudo isso aconteceu no 18º ano do reinado de Josias. Se o escritor de 2 Reis começou contando os reinados de Josias no mês de Abib, ele estaria dizendo que os sacerdotes purificaram o templo para a Páscoa no máximo de 14 dias, período entre o primeiro e 14º dias do mês de Abib, né? Que não é muito provável. Portanto, ele pode ter calculado que o 18º ano do reinado de Josias começou no outono anterior, né, no mês de Etanim, que é setembro. E outra passagem bíblica indica quando começaram os reinados de Israel, né? Contudo, demonstrou o escritor aqui, Edwin Shelley, demonstrou que se admitirmos que Judá começava o ano no mês de Etanim e Israel começava no mês de Abib, as discrepâncias desconcertantes desaparecem e resulta num padrão cronológico harmonioso. Então, Judá, ele começa o seu ano em setembro ou outubro. E Israel, ele começa o seu ano em março, abril. Então, há duas cronologias aí de períodos, mas se traçar um padrão, realmente fica até mais fácil a gente pegar e descobrir qual período que foi escrito determinadas coisas. E aqui, o tópico C, ele fala dois sistemas de tempo decorridos, né? O conhecimento com a relação desses dois sistemas é diferente de contar os anos,
não soluciona todos os problemas, porque os historiadores antigos não eram tão coerentes ao falar acerca do primeiro ano, ou seja, de um rei no trono, porque cada rei decidia pessoalmente como seus livros de história tratariam do caso. Um rei poderia chamar o ano em que começou o seu reinado de primeiro ano, mas os estudiosos referem-se a isso como datar o ano e não a ascensão. Por outro lado, podia chamar também o primeiro ano após ascender o trono como primeiro ano, no final, né? Isso os estudiosos rotulam como datar o ano de ascensão, né? É como se fosse assim, tem a marca da data do dia que eu assumo e tem como marcar o ano que eu assumi, tem como marcar o ano em que faz-se um ano que eu estou assumindo. E também uma outra forma qual? Marcar-se um ano, né, que eles usam aqui como o primeiro ano do método qual? Que eles usam de algum fato importante neste primeiro ano. Então nós temos, primeira forma, marcar a data do ano, qual que foi o primeiro ano. Primeiro, na data inicial, né? O segundo método, qual que é? No final de um ano, a hora que fez um ano, ele marca esse período como o período aí de um ano. E uma outra terceira opção qual que é? Os pontos importantes do reinado, né? A partir do momento que tem algo importante no seu reinado, eles pegam e colocam uma forma de contar o tempo. Ou seja, aqui fala assim, suponhamos que os reis de Israel usassem datar o ano de não ascensão, enquanto os de Judá adotassem datar o ano de ascensão, né? Esses sistemas dariam diferente exata para o reinado do seu rei. Se realmente isso aconteceu, os registros de Israel daria sempre um ano a mais para o reinado de um rei do que daria o registro de Judá. À medida em que o rei chegava ao trono, o espaço total de tempo do seu reinado parecia aumentar de um ano, para correlacionar-se com a cronologia real das duas nações. Precisaríamos, portanto, de subtrair um ano de reinado de cada rei que se assentou ao trono do norte. Ou seja, o formato aqui do reino de Israel de não ascensão, né? Ele teria que tirar um ano aí. Não temos razão para pensar que o costume de Israel era usar o sistema de datar o ano por não ascensão? Sim, temos. Já tomamos conhecimento por via das listas assírias que o rei Jeú provavelmente pagou tributo a Salmaneser III em 841 a.C. 12 anos depois veio o rei Acabe, que combateu na batalha, né? Quarcar os registros de Israel, dos quais presumivelmente são tomadas as datas pertinentes aos reis nas crônicas. Acabe, ele foi seduzido por Acasias, né, que governou 2 anos e depois foi sucedido, Acabe foi sucedido por Acasias e depois por Jorão, que também tem o nome de Jeorão, reinando durante 12 anos. E Acasias governou durante 2 anos. Então a gente vê um período aí de reinados pequeno, né? Então, através dessas datas,
desses reinados é onde nós fazemos a contagem do tempo no Velho Testamento. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Vocês podem estar fazendo as perguntas. O Jonathan está ali no computador, ele vai estar passando para a gente está respondendo para vocês. Caso não fazer a pergunta agora, pessoal, ao vivo, você também pode estar mandando pelo e-mail para nós, alunead@fatec.com.br, aos cuidados do professor Abner, e a gente vai estar respondendo para vocês, ok? Aqui nós temos mais um tópico. Eu vou falar aqui, por exemplo, no tópico aqui, fala assim, ó, por outro lado, os escribas de Judá usaram indiscutivelmente o esquema de datar pelo ano de ascensão para os seus reis. Podem ter mudado de sistema uma vez ou outra, quando o Reino do Norte exercia estreita influência sobre Judá. Por exemplo, as duas nações se tornaram mais amigáveis quando a princesa Atalia de Israel casou-se com Jeorão, filho de Josafá, que era rei de Judá. A Bíblia diz que Jeorão andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe. No reinado de Jeorão, conforme veremos, Judá adotou um método de ano não ascensão para datar seus reis e o empregou em vários anos, né? Ao estudarmos as datas dos reis, precisamos também levar em conta o que? As superposições de reinados. Isso acontecia quando um filho reinava como corregente com o seu pai. Os mesmos anos eram então computados para ambos o reinado. Há diversos casos dessa natureza, conforme nós vamos estar vendo aí. Como assim? Havia vezes que, imagina que um pai era rei e o seu filho ajudava em seu reinado. Então, o que acontecia? O reinado, tempo de reinado, era contado para os dois. Não era contado somente para um, que era o rei, e o segundo lá, o corregente do reinado, não seria contado nada. Então tem isso aí. Tem esses detalhes aí. Se nós pegarmos e formos olhar essas situações aí, o que acontece? A gente vê o quê? Que tem tempos que teve 2 reis e tal. É por causa dessas questões que contava para os dois. Aqui nós vamos começar a falar sobre os governantes do reino dividido. Ou seja, nós estamos entrando o quê? Para voltar a trabalhar com a data da morte de Salomão como um marco, né? Essa data da morte de Salomão ela é essencial para quê? Para a gente entender os reinados e os reinos, porque foi nessa época que marcou a divisão do reino, ok? Estamos supondo que Israel seguiu o esquema de datar pelo ano de não ascensão, né? E precisamos subtrair um ano do reinado da casa do rei de Israel, quando voltamos a trabalhar com as datas dos assírios de 841 anos antes de Cristo e 853 anos antes de Cristo, que é a morte de Acabe. Então, o que acontece? Para a gente entender melhor, o nome de cada rei de Israel aparece na apostila de vocês em negrito, para vocês poderem estar acompanhando. Jorão, né? A história dele conta em 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. Ele governou 12 anos, 11 anos no outro método. Jorão começou seu governo no 18º ano de Josafá, visto que ele reinou 11 anos antes de Jeú,
seu primeiro ano do reinado único foi 852 a.C., 841 anos antes de Cristo, mais que dá os 11 anos. Acasias, a história dele conta em 2 Reis, capítulo 8, versículo 25. Ele governou 1 ano. Acasias começou o seu governo no 11º ano do reinado de Jorão. O motivo pelo qual 2 Reis 8, 25 declara que ele começou no 12º ano de Jorão. O que acontece? Judá havia adotado nesse tempo o sistema de datar por não ascensão. Tanto Jorão de Israel como Acasias de Judá morreram em 841 a.C. Assim, Acasias provavelmente reinou apenas uns meses, e é dado como que ele reinou 1 ano. Então, o método de datação de Israel, ele contou o que? Com um método de ascensão, e o outro de Judá com de não ascensão. Georão também, o que acontece? Ele governou, a história dele conta 2 Reis, capítulo 8, versículo 17, conta do reinado dele, 8 anos, ou 7 anos, né, no caso, menos 1. Georão, evidentemente, adotou o quê? Um método de datação de Israel pela não ascensão. Eu vou explicar aqui para vocês a ascensão e a não ascensão. Por exemplo, o plano de ascensão, o que acontece? O plano de ascensão O plano de ascensão, ele era usado em Judá. Estou vendo um gráfico aqui que tem na apostila de vocês. Então, a gente tem 2 gráficos aqui, o de ascensão e o de não ascensão. Então, Israel usava por não ascensão, né? O reinado começa antes do ano novo. Então, por exemplo, o Israel, ele usava os anos Abib, né? Seria em torno de abril, que seria o primeiro mês do ano, correto? Então, essa troca seria na primavera, o tempo da virada do ano. Não, perdão, errei, pessoal. Eles começam ali em abril, então eles começam ali o seu ano ali. Só que o seguinte, o reinado começa antes do ano novo. Então, por exemplo, eles começavam ali em abril, aí, mas o cara começou a reinar em junho, por exemplo. Então ele colocava como o primeiro ano esse reinado. Se ele saísse com 10 meses ali, ele estaria com 1 ano do seu reinado. Se ele passasse o ano, ele estaria com 2 anos do seu reinado. Mas há situações que 2 reis governou no mesmo ano. Então é contado como o ano de um e o ano de outro. Ok? O ano de ascensão, o que acontece? Ele entrou, né? O reinado ele começa com o ano novo. Então o que acontece? Ele entrou em agosto, por aqui começa no mês de outubro, né? Então ele entrou em fevereiro, por exemplo. Ele entrou em fevereiro. Quando virar o ano,
aí sim ele conta um ano. Ok? Depois que fizer um ano, ele conta um ano. Então, se o cara governou lá 10 meses, ele não vai dar ele vai dar a data de um ano, mas pode ser alguns meses. Mas no caso do método de não ascensão, o cara governou 10 meses, mas passou em 2 anos, ele dá o reinado como em 2 anos. E ele usou, por exemplo, 13 meses, 14 meses, ele dá como 2 anos. Na verdade, ele governou um ano e um pouquinho do outro mês. Alguma dúvida, pessoal? Vocês podem fazer a pergunta. A gente vai estar respondendo aqui para vocês, tanto ao vivo aqui para vocês, quanto por e-mail, porque essa questão das datas é importante a gente entender elas. Talvez a gente falando assim, para a gente está entendendo tudo, mas talvez os irmãos fica um pouquinho complicado os irmãos entenderem. Então, eu vou repassar essa questão dos anos aqui, ó, porque do tipo das datas. Porque nós temos duas formas. Então, o ascensão, né, e o não ascensão. Não ascensão era usado em Israel, certo? E o de ascensão era usado em Judá. Se vocês forem na página 27 da apostila de vocês, nós temos lá um gráfico do ano de Abib, que está lá 1, 2, 3 e 4, né? Então, o que acontece? Ele entrou no reinado, ele já conta o primeiro ano. Virou o ano, ele já conta o segundo ano. Passou outro ano, já entra no terceiro ano. Então, ele é como se a pessoa nascesse e já tivesse um ano. É como se uma criança nascesse hoje. Esse é o método não ascensão. A pessoa nasceu hoje, ele já tem um ano. Entendeu? Por exemplo, nasceu hoje. Viramos o ano, ele já tem um ano. Entendeu? Então ele nasceu hoje, é dia 9, né? 9/6. Imagina uma criança que nasceu hoje, dia 9/6. Quando chegar no dia 1/1 de 2015, o que acontece? Ele já vai estar entrando no segundo ano. Porque o primeiro ano foi esse. Entendeu? Então, na virada do ano ali, ele já contaria entrando para o segundo ano. Então, eu começo já tendo uma data. Primeiro ano. Na virada do ano, eu já completei um ano, já estou entrando no segundo. No modo de ascensão que era usado em Judá, o que acontece? Eu entro no reinado e na virada do ano eu estou entrando no meu primeiro ano. Correto? Ou seja, o reinado começa no ano novo, né? E no caso de não ascensão, o reinado começa antes do ano novo. Ele já começa a contar antes, né? Então, quando ele entra, já começa a contar. Virou o ano, ele já entrou para o segundo ano. Então, quando ele está entrando para o segundo ano aqui em Israel, em Judá, eles estão entrando no primeiro ano. Entendeu? Então, há uma diferenciação de um ano para os reis de Judá para com Israel. Então, é aquele negócio. Por exemplo, se o rei X governou 10 anos em Israel, ele governaria 9 em Judá. Entendeu? Então, há uma diferença de um ano aí com os dois. Então, assim,
modo de Israel, eu entrei no reinado, já está contando um ano. Virou um ano, já estou entrando no segundo ano. Porque é igual, por exemplo, uma criança nasce hoje, daqui 12 meses ela vai fazer um ano. Independente se foi no dia 1º ou não. O nosso tipo de calendário é mais ou menos igual o de Judá. Por exemplo, mas mesmo assim ainda não é bem isso aí. O de Judá, eu entro agora em junho para governar. Eu vou virar meu ano, eu vou começar a contar um ano só no ano novo. Ou seja, só dia 1 de 2015. E assim por diante. Então, a gente tem essa dificuldade, ou a gente tem esse mecanismo de poder ver essa dificuldade das datas. Qual o mecanismo que é? Primeira coisa, eu tenho que identificar de qual rei que eu estou falando. Eu estou falando do rei de Israel. Então, o rei de Israel, eu sei que em relação a Judá, ele tem um ano a menos, no tanto, do reinado dele. Entendeu? Então, é uma forma da gente ver qual é os métodos dele. Então, não ascensão era usado em Israel, e de ascensão era usado em Judá. E aí a gente sabe mais ou menos qual que é aproximadamente o período de cada um em relação ao reinado do outro. Ok? Porque pode ser que a gente encontre lá. Eu nunca parei para ver isso. Eu vou até dar uma pesquisada. Qual situação? Imagina que há um rei em Judá que reinou 10 anos e eles entraram junto e saíram juntos. Por exemplo, em Israel, o cara que reinou 11 anos. Eu não sei se há alguma coisa desse sentido, mas eu vou pesquisar e vou estar trazendo para os irmãos nas próximas aulas. Isso, o que acontece? Isso o que faz acontecer para a gente pesquisar. Ué, mas espera aí, esse entrou na mesma época, saiu na mesma época. Como que um tem um ano a mais que o outro? Então, é pelo o método de contagem de datas. Então, por exemplo, Israel, como ele conta com o método de não ascensão, ele tem um ano a mais. Judá, como conta com o método de ascensão, ele tem um ano a menos. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, vamos fazer as perguntas aí, porque este é um assunto um pouco complexo para a gente estar estudando. Então, pergunte para que a gente possa estar respondendo para vocês. Aqui a gente estava falando de Jeorão, né? Ele reinou 8 anos, 7 anos no sistema de Judá, 8 anos no sistema de Israel. Jeorão, ele evidentemente adotou o método de datação de Israel, né, pela não ascensão. De que modo? No modo de não subtrair um ano do seu reinado. Aparentemente, Jeorão reinou com o seu pai 5 anos antes de iniciar o seu reinado oficial. Então, se ele reinou 8 anos no método de Israel, 5 desses anos foi com o seu pai, né? E não sozinho. Então, sozinho no método de Israel, ele reinou 3 anos. Depois foi sucedido. Acabe, ele reinou 22 anos no método de Israel e 21 anos nos métodos de Judá. Ele morreu com 853 anos, né? E deve ter iniciado seu reinado em 874 a.C. a 853 a.C., que dá os 21 anos de Judá. Aqui fala de Josafá também, 25 anos. Aí aqui o autor fala assim, ó, é difícil fixar as datas de Josafá, porque seu reinado se sobrepõe ao do seu pai e de seu filho. Ele começou a governar no quarto ano de Acabe. Então, no quarto ano de Acabe, ele começa a governar com seu pai. Seu pai, ele governa 21 anos.
Então deu 17 aí que ele esteve com seu pai, né? O reinado começou em 874 e o quarto ano de Acabe foi 870 a.C. Josafá aliou-se a Acabe na batalha com os sírios em 853. É natural que ele tivesse posto seu filho Jeorão no trono como corregente nessa ocasião. Então, Josafá ele tem uma dificuldade, quando a gente vai falar de Josafá, qual que é o período que ele governou sozinho? Porque ele teria sempre um período com o pai e um período com o filho. Então, nessa contagem aí de Acabe, Josafá e Jeorão, ele tem uma quantidade de tempo aí para estar sendo calculado. Aqui fala também de Acasias, Onri, Zinri, Elá, Tibni, Baasa, Nadab, Jeroboão, Abias e Roboão. Então aqui na apostila de vocês vão encontrar um gráfico, uma figura falando das datas do reinado de Salomão. E depois a gente vai entrar no assunto dos 3 primeiros reis de Israel. E esses 3 primeiros reis a gente vai estar já na próxima aula falando e trabalhando, irmãos e alunos, em relação à questão do tempo que era contado para cada um. Essa questão do tempo nós vamos ter que praticar muito para poder entender corretamente isso na prática, como funciona. Na próxima aula eu vou pegar, a gente vai brincar isso aí que nós estudamos hoje na Bíblia, para poder entender melhor isso aí. Então na próxima segunda-feira, pega as suas Bíblias, coloca na frente do computador, nós vamos estar vendo essas questões. A gente vai ver essas datações em relação a cada rei. Para quê? Para que seja bem esclarecido isso na prática também. A questão dos donos e assim por diante. Então é interessante que a gente esteja vendo isso aí também. Ok? Pessoal, mais uma vez, dúvidas, perguntas, mande aí para nós. Nós queremos estar respondendo para vocês. Não somente assim, quanto mais a gente se interagir, melhor. Quanto mais a gente perguntar, questionar, vai ser melhor. Por quê? Fica mais fácil para a gente estar trabalhando em cima das dúvidas de vocês também, e fica melhor esclarecido para vocês. Meus queridos, tá falando aqui mais uma vez do DVD das videoaulas da FATEC. Esse DVD está sendo uma bênção, várias pessoas estão nos pedindo os DVDs para que coloque as videoaulas para um material pedagógico. Entre em contato com a Secretaria da FATEC através dos telefones 17 3421 5653, o 17 30 46 4442, ou através do site www.fatec.com.br. Adquira o seu e monte a sua biblioteca pedagógica para os trabalhos eclesiásticos. Meus queridos, mais uma vez eu gostaria de agradecer vocês, que Deus abençoe vocês grandemente, que essa semana possa ser uma semana frutífera na vida de vocês, e que Deus possa realizar os projetos, os sonhos traçados para cada um de nós. Amém? Uma ótima semana, até segunda-feira, que Deus vos abençoe.